Salve, salve galera focada no concurso da Sejus do Espírito Santo. Hoje nós temos mais uma aula de exercícios com o tema probabilidade. O tema de hoje é probabilidade. E por que a probabilidade é tão importante para a sua prova? Muito simples, olha só. Ela é cobrada normalmente no contexto de outras áreas do conhecimento da matemática ou do raciocínio lógico matemático. Então, muitas vezes, você tem muitas questões que abordam a probabilidade no contexto, por exemplo, da análise combinatória. Você tem também a probabilidade aplicada no contexto, por exemplo, da teoria dos conjuntos. Então, é muito comum que você tenha lá uma questão que você precisa aplicar o diagrama de Venn e que ele pergunte para você, por exemplo, qual é a probabilidade de ocorrência de um determinado evento dentro daquele conjunto. E aí você precisa aplicar o diagrama de Venn e depois aplicar a probabilidade, respectivamente, tá? Então, o que pode acontecer? Acontece que essa matéria ela é muito importante para a sua prova, justamente porque, a partir dela, você, pelo estudo da probabilidade, estuda quais são as chances de ocorrência de um determinado evento. Se, por exemplo, na análise combinatória a gente estudava quantas possibilidades existem para a ocorrência de um evento, aqui nós vamos estudar as chances para que ela ocorra, beleza? Então, como é que está funcionando essas aulas? Muito simples. Você vai ver aqui na descrição desse vídeo que tem um link para você poder baixar essa lista de exercícios que hoje nós vamos fazer a primeira questão, tá? Enquanto a galera que tem acesso lá ao curso de interpretação matemática para ser juiz vai ter não só essa questão resolvida, mas todas as outras questões também, com os bizus, com as dicas, com a mentalidade que precisa ter para chegar na hora da prova e não só saber o conteúdo, mas também saber responder a questão da maneira correta. Beleza? Então pega aí a lista de exercícios, pega aí a questão número 1 e vamos resolver da seguinte maneira. Olha só. Lançando-se dois dados simultaneamente, então imagina, você tem dois dados, cada dado você tem que saber possui uma face, então são 6 faces em cada dado, numeradas de 1 a 6. Qual é a probabilidade de a soma dos números das faces voltadas para cima ser um número primo e um múltiplo de 5? Bom, como é que essa questão ficaria? Vamos analisar? Olha só. Você tem o lançamento nessa questão de dois dados, certo? Cada lado possui 6 faces. Então, você numera as faces de 1 a 6. E aí, no lançamento desses dois dados, você tem várias possibilidades. Você pode dizer, por exemplo, que o primeiro dado pode dar o número 1 e o segundo dado também pode dar o número 1. O primeiro pode dar 1 e o segundo pode dar 2. E assim sucessivamente. De modo que ele queira saber, essa questão quer saber, quais são as chances para que, ao lançar esse dado, você tenha uma face que seja, ao mesmo tempo, um número primo e um múltiplo de 5. Essa é a chance que nós queremos saber. Ser um número primo e ser um múltiplo de 5. Quantos números nós conhecemos que possuem essas duas características? No caso aqui de ser de 1 a 6, faces de 1 a 6, nós temos somente um número, que nesse caso vai ser o número 5. Então, a soma desses números tem que ser o número 5, porque ele é o único número que apresenta essas duas características, ser primo e ser múltiplo de 5, entre todas as possibilidades de soma entre os números desses dois dados. Então, quais são as possibilidades? O meu primeiro dado, ao ser lançado, pode dar o número 1, e o segundo pode dar 4. Se isso acontecer, eu tenho a primeira possibilidade, a soma ser igual a 5. Ou ainda, o primeiro lance pode ser 4 e o segundo pode ser 1. Ao fazer essa conta, nós percebemos que o resultado aqui também vai dar quanto? 5.
Então, essa é uma segunda possibilidade. Além disso, o que a gente pode dizer? Que o primeiro lance vai ser 2 e o segundo vai ser 3. De modo que isso também dá uma possibilidade de soma de ser o número 5. E por fim, nós podemos dizer que se o primeiro lançamento for 3 e o segundo for 2, nesse caso, a soma também dá 5. E, consequentemente, aqui nós temos todas as nossas quatro possibilidades de lançamento cuja soma dê o número 5. Beleza? Então, aqui nós calculamos o total de possibilidades possíveis para o nosso evento. Agora a gente fecha essa conta estudando o seguinte, olha só, quantas possibilidades totais nós temos? Isso aí, vai ser o nosso espaço amostral. O espaço amostral nada mais é do que o total de possibilidades que eu tenho quando eu lanço meus dois dados. E aí o nosso espaço amostral é muito simples. Eu posso ter 6 faces do primeiro dado vezes 6 faces do segundo. Aqui eu utilizo o princípio multiplicativo que nós vimos na última aula de exercícios. Tá? 6 vezes 6, 36. Eu tenho 36 possibilidades de combinação entre dois números. Tá? De modo que a soma vai ser vários números possíveis, entre eles esses 4, cuja soma dá 5. Então, aqui, nós fechamos a conta calculando a probabilidade. Qual vai ser o valor dessa probabilidade? Fala para mim, como é que nós calculamos uma probabilidade? Muito simples. A gente divide o nosso número de possibilidades desejadas dividido pelo nosso espaço amostral. Nosso espaço amostral aqui, que é o 6 vezes 6. Tá? N sobre A vai ser a nossa possibilidade, que aqui vai ser 4 possibilidades em 36. 4 em 36, se a gente for simplificar aqui, vai dar 2 sobre 18, não é isso? 2 sobre 18. E aí, aqui, na verdade, na própria lista, já tem a resposta, né? Questão letra A. Pronto, muito simples. Aqui, perceba que na questão, ele nem perguntou a simplificação. Ele nem perguntou simplificado. Ele já deixou assim para que você marcasse a resposta como uma fração. Beleza? Então, essa questão ela é muito importante porque ela calcula justamente a probabilidade da ocorrência desse evento baseado muito na questão da teoria, da teoria dos conjuntos, da teoria, na verdade, que nós conhecemos de análise combinatória. Nós utilizamos a análise combinatória para calcular o espaço amostral. Então, aqui você percebe que a probabilidade em si não é só a conta da divisão do número n sobre o nosso A. É sim o cálculo do número de possibilidades desejadas e também o valor do nosso espaço amostral, que também tem que ser calculado. Beleza? Bom, te desejo ótimos estudos. Vamos dar continuidade a essa lista aqui e até breve.